Nós moldamos nossas ferramentas e depois elas nos moldam. Essa frase é atribuída a Marshall McLuhan, um pensador que entendeu algo antes de quase todo mundo. Tecnologia nunca é apenas um instrumento, ela reorganiza a forma como pensamos, sentimos e nos comportamos. E quando você olha para a automação hoje, minuciosa, invisível, presente em quase todas as decisões importantes, essa frase deixa de ser teoria e vira um aviso. Porque talvez o maior erro do nosso tempo seja imaginar que estamos apenas usando sistemas automatizados, quando na prática já estamos sendo adaptados a eles, e não o contrário. E é exatamente aqui que surge a pergunta central deste vídeo. A automação está nos libertando ou está nos treinando para aceitar novos tipos de controle? Existe um sentimento difuso no ar. As coisas estão mais rápidas, mais eficientes, mais automatizadas e ao mesmo tempo as pessoas se sentem mais cansadas, mais pressionadas e mais descartáveis. Isso não é coincidência. A automação não chegou apenas para otimizar tarefas, ela chegou para otimizar sistemas inteiros de decisão. Quem trabalha, quem é promovido, quem aparece, quem é ignorado e quem representa risco. O problema não é que essas decisões existam, elas sempre existiram e foram necessárias. O problema é que agora elas acontecem sem rosto, sem diálogos e sem responsabilidade clara. O erro mais comum ao pensar sobre a automação é tratar como um avanço técnico inevitável, quando na verdade ela é um projeto humano e projetos humanos são cheios de interesse. Para você que não me conhece, eu sou o Marcos, eu sou formado em tecnologia e atuo na área desde 2018. E hoje quero te conduzir por esse tema de uma forma um pouco diferente. Toda grande onda tecnológica veio acompanhada de uma promessa parecida. Agora sim, o ser humano será libertado do trabalho pesado. Máquinas a vapor, eletricidade, linhas de montagem, computadores. Em teoria, cada avanço deveria reduzir o esforço humano e aumentar o tempo livre. Na prática, o que vimos foi outra coisa. O trabalho não desapareceu, ele se transformou em algo mais intenso, mais monitorado e mais fragmentado. A automação moderna segue exatamente esse padrão, só que com um agravante. Ela não atinge apenas o corpo, ela atinge o pensamento, a atenção e o comportamento. Existe uma mudança minuciosa, mas profunda acontecendo agora. Antes, o trabalhador precisava entender regras, processos e pessoas. Hoje, ele precisa decifrar sistemas opacos que nunca explicam totalmente como funcionam. Você não é mais avaliado por um chefe, é avaliado por métricas. Você não recebe feedback humano, recebe indicadores frios. Você não negocia expectativas, você se adapta a padrões invisíveis. E o mais inquietante é que tudo isso vem embalado com liberdade, flexibilidade e autonomia. Mas autonomia sem poder de decisão real é apenas responsabilidade sem controle. Sempre que uma tecnologia promete neutralidade, vale desconfiar. Automação não elimina hierarquias, ela apenas as torna menos visíveis. Quem define os parâmetros? Quem escolhe o que será otimizado? Quem decide o que é considerado eficiência? Essas decisões não são técnicas, são políticas, econômicas e ideológicas. O problema fica ainda mais sério quando percebemos que quanto mais eficiente o sistema, menos ele é questionado. Se funciona bem, por que discutir? Se entrega resultados, por que desconfiar? É assim que o controle mais sofisticado não precisa de força, apenas de aceitação. Existe algo profundamente humano em terceirizar decisões difíceis. Decidir cansa, assumir responsabilidade pesa, errar tem custo emocional. A automação oferece alívio, ela decide por você, ela sugere caminhos, ela sabe o que é melhor. Mas quando abrimos mão de decidir, abrimos mão também de aprender com o erro, de questionar critérios e de disputar valores. Aos poucos, a sociedade começa a aceitar que decisões fundamentais sejam totalmente tomadas por sistemas que ninguém entende completamente e que quase ninguém pode contestar. Entramos no ponto mais delicado de toda essa discussão. A automação é excelente em maximizar a eficiência, mas não é sinônimo de justiça, bem-estar ou dignidade. O que não é mensurável tende a ser descartado. Empatia não entra em planilhas. Contexto humano não cabe em modelos estatísticos. Cuidado não escala bem. Quando a eficiência vira valor central, o ser humano passa a ser tratado como um recurso ajustável e não como um fim em si mesmo.
E o mais perigoso, isso pode acontecer sem maldade explícita, apenas seguindo métrica. Apesar de todo esse cenário, é importante evitar dois extremos, nem o otimismo ingênuo, nem o pessimismo apocalíptico. A automação vai continuar avançando, isso é quase certo. Funções vão desaparecer, outras vão surgir, a sociedade vai se reorganizando, como sempre fez. O exagero está em acreditar que a tecnologia sozinha define o destino das pessoas. O futuro será moldado pelas regras que aceitamos hoje, pelas perguntas que fizermos ou deixarmos de fazer, enquanto tudo ainda parece em fase de testes. O papel das pessoas não é lutar contra a automação, é lutar contra a opacidade, a concentração de poder e a desumanização das decisões. É exigir explicações, é questionar métricas, é entender que tecnologia nunca é neutra. Ela sempre carrega os valores de quem a constrói e de quem a controla. Liberdade não significa ausência de sistemas, significa capacidade de questioná-los, influenciá-los e, quando necessário, limitá-los. Existe uma armadilha comum quando criticamos tecnologia. Tratar sistemas como inimigos inevitáveis, isso é compreensível, mas incompleto. Porque a história mostra algo interessante. Sempre que pessoas entenderam profundamente os sistemas, elas não apenas sobreviveram a eles, elas passaram a usá-los a seu favor. A diferença entre o controle e a libertação não está na existência da automação, mas no nível de consciência sobre como ela funciona. Um sistema automatizado não é uma entidade consciente. Ele não tem intenção, ele não tem moral, ele executa lógica definida por pessoas. E isso muda tudo. Quando entendemos essa camada invisível, a relação se transforma e a automação deixa de ser uma força mística e passa a ser uma estrutura negociável. Existe uma ideia perigosa circulando silenciosamente, a de que o ser humano precisa sair do caminho para a eficiência máxima acontecer. Mas os sistemas mais poderosos da história nunca funcionaram bem sem intervenção humana consciente. Eles funcionaram bem quando ampliaram capacidades humanas, não quando tentaram eliminá-las. A automação pode libertar tempo, reduzir carga cognitiva, evitar erros repetitivos. Ela pode ser um suporte, um copiloto, um acelerador. O problema começa quando ele vira autoridade final e não ferramenta. Quando o humano entende o sistema, questiona seus critérios e decide onde ele começa e onde termina, a automação deixa de ser controle e vira infraestrutura de apoio. Muita gente imagina que retornar controle significa frear tecnologia. Na prática, quase nunca é isso. Controle real acontece quando sabemos o que o sistema otimiza, entendemos o que ele ignora, percebemos quem ganha e quem perde com suas decisões. É nesse ponto que a automação começa a trabalhar para pessoas, e não apenas para indicadores. Sistemas não precisam decidir tudo, eles precisam servir a decisões humanas mais conscientes. Isso exige algo raro hoje, pessoas que não apenas usam tecnologia, mas pensam sobre ela. Existe uma diferença enorme entre delegar e abdicar. Delegar é escolher conscientemente o que o sistema faz. Abdicar é aceitar o que ele decide sem questionar. A parceria com a automação acontece quando o ser humano continua no papel mais difícil, o papel de definir valores, limites e prioridades. Máquinas calculam, pessoas interpretam. Máquinas otimizam, pessoas decidem o que vale a pena otimizar. Quando essa fronteira fica clara, a tecnologia deixa de ser uma ameaça difusa e passa a ser uma extensão responsável da inteligência humana. Então, depois de tudo isso, talvez a discussão precise amadurecer. A automação não é vilã nem salvadora. Ela é um espelho que reflete as escolhas humanas. Ela pode liberar tempo ou capturar a atenção. Pode reduzir sofrimento ou normalizar exploração. Pode apoiar decisões ou escondê-las atrás de números. Tudo depende de uma coisa que raramente entra em debate: consciência. Consciência sobre como os sistemas funcionam, sobre quem define suas regras, sobre quais valores são embutidos em cada linha invisível de código. A pergunta não é se a automação vai controlar ou libertar as pessoas. A pergunta real é: estamos nos tornando usuários passivos de sistemas que não entendemos ou parceiros conscientes de ferramentas que escolhemos usar? E se esse vídeo te ajudou a pensar de forma mais crítica sobre tecnologia, então faz sentido que ele chegue a mais pessoas. Deixar um like aqui
não é só apoiar o canal, é sinalizar para o algoritmo que esse tipo de reflexão importa. E se inscrever é um convite para continuar essa jornada. Porque o futuro não pertence às máquinas, ele pertence às pessoas que entendem como elas funcionam e decidem quando, como e por que usá-las. Essa conversa não termina aqui. Ela só começa quando você deixa de apenas usar a tecnologia e passa a pensar sobre ela. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez. Até o próximo vídeo.